nos últimos dias, as indústrias de etanol do Centro-Sul, que são representadas pela Única, a União das Indústrias de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, chegaram a um acordo com parte dos produtores de cana para a divisão da receita líquida gerada pelos créditos do CBio, que são os créditos de descarbonização do RenovaBio. Todavia, a Orplana, ela não entrou neste acordo, né? Segundo o senhor José Guilherme Nogueira, que é o CEO da Orplana, em uma nota recentemente divulgada, ele afirma que não ficou claro o que as usinas estão propondo em termos de valores e precisamos, portanto, de mais clareza para assinar, fecha aspas, para o senhor José Guilherme Nogueira, que é o nosso entrevistado no nosso quadro, aqui o nosso convidado do nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio nesta segunda-feira. Senhor José, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio para tratar de um tema tão importante como este, tão latente para o setor sucroenergético neste momento. Seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer estar com vocês aqui e esclarecer os pontos aí envolvidos aqui conosco. O prazer é todo nosso. Eu acho importantíssimo que o senhor venha, principalmente nesse primeiro momento da sua fala, senhor José, contextualizar um pouco para a nossa audiência do porquê, portanto, com um pouco mais de detalhes do que eu adiantei aqui, o porquê ou quais detalhes a Orplana precisa entender destes cálculos para, portanto, assinar este acordo. Bom, vamos lá, Carla. Acho que você foi perfeita na sua colocação, né? Inclusive com a nota que a Orplana acabou divulgando, mas vamos dar um passo atrás, vamos explicar um pouquinho, né, essa história dos CBIOS. Então, há cerca já de 4 anos, mais ou menos, né, os produtores já vêm lutando para serem inseridos dentro do projeto de lei, dentro da lei propriamente dita. E isso através de um projeto de lei de 2019 e 2020, e aí que tem essa possibilidade de acontecer. O pleito da Orplana nos últimos anos sempre foi de 80% de participação no padrão, que é aqueles dados, né, onde você não precisa ter os dados concretos da área e tal, você tem um dado padronizado, né, um dado default, um dado padrão, e você tem outro dado, que é o dado primário, que é aquele dado onde você vai lá e coleta todas as utilizações que você fez, todas as aplicações, a utilização de diesel, tudo isso. Então, são duas formas, né, dois cálculos de você trabalhar. Então, é os dados padrão e os dados primários. E a Orplana sempre lutou por 80%, né, dos CBIOS gerados pela cana do produtor, tanto no dado padrão quanto no dado primário. E a gente viu que nos últimos anos essa discussão tem levado grandes divergências com as usinas, né, com os produtores. Acho que é bom deixar claro aqui que a Orplana sempre está disposta a negociar, mas claro que ela vai colocar aí os interesses do produtor em primeiro lugar. E aí foi acertado, né, entre as indústrias e alguns membros de produtores, o acerto com 60% dos CBIOS destinados a produtores com dado padrão e 85% do ganho, né, de eficiência para aquele dado primário, o que acaba gerando nos nossos cálculos algo em torno de 63% a 65%, podendo chegar a 67%. Então, seria 60% e 67%, né? A Orplana, no primeiro momento, né, ela precisa entender realmente esses cálculos. Se é 65%, se é 67%, se é 63%. Claro que vai depender da eficiência, mas nós sabemos que isso também pode acabar impactando e gerando mais dúvidas em cima do produtor. A Orplana precisa desse esclarecimento para que fique claro, vai ser 65, vai ser 67, ou vai ser móvel mesmo. Quando acaba sendo móvel, para os produtores acaba gerando mais insegurança, gera desconfiança, não digo insegurança, mas desconfiança. Então a gente acredita que um número fixo seria até melhor para as discussões e para que isso caminhasse da melhor forma, tá? Então seria 60% no padrão, conforme foi essa negociação, e 60 e poucos por cento.
Então a Orplana relata que a gente precisa de um número correto, a gente precisa, não que esse número esteja errado, mas um número fixo para dar clareza nesse processo e aí, obviamente, a Orplana apoiar e avançar com isso. Claro que a Orplana vai defender os produtores, está com os produtores nesses ganhos, né? A gente entende que o processo negocial é um processo de ceder de um lado, ceder de outro. A gente precisa, sim, incluir todos os produtores. Atualmente, nós temos aí cerca de mais de 40% dos produtores que não estão inseridos dentro do modelo, né? Os outros acabam recebendo por fora, de uma maneira, às vezes, com 50%, outros recebem um pouco mais. Então, isso vai dar clareza e vai dar direcionamento ao processo. Então, é um processo realmente truncado, que já tem 4, 5 anos, onde a Orplana acabou não sendo signatária também, por não estar envolvida em algumas discussões, né? Infelizmente, a gente percebeu alguns acordos que acabaram, algumas relações que acabaram acontecendo sem a presença da Orplana, desculpa. Isso acabou gerando insatisfação, mostra que não queria que isso acontecesse junto à Orplana, até pela ação contundente que a Orplana tem tomado nos últimos tempos, Carla. Seu José, o tema, ele é um tema bastante delicado, porque realmente esse cálculo, ele sempre traz divergências, né? Ainda é um cálculo, esse cálculo específico, né, ainda é um cálculo complexo de ser feito, por isso talvez a discussão teria de se alongar um pouco mais, embora já seja uma discussão longa, ou ela precisaria de uma revisão na modalidade de cálculos, enfim, o que o senhor acha que atravanca um pouco o avanço desses cálculos e de um ponto de convergência entre todas as entidades? Bom, Carla, eu acho que foi muito boa essa sua pergunta, até porque para nós a gente precisa simplificar para o produtor, né? Obviamente que existem, o modelo do RenovaBio é um modelo muito interessante, é um modelo, né, que contempla aí, vários itens e precisam ser incluídos. Agora, quando a gente começa a trazer 85% da eficiência com base na relação do padrão, a gente nem sabe se o padrão ele vai acabar continuando. A gente não sabe se o padrão ele vai acabar mudando alguns indicadores. A gente não sabe como que isso vai se dar ao longo do tempo. Então, a melhor forma para a Orplana seria a divisão direta dos CBIOS. 60% dos CBIOS gerados pela cana do produtor vai ser para ele no padrão. Nesse caso, está muito claro, mas no caso do primário, ele acaba gerando esse desconforto, né? Porque ele traz esses 85% do aumento da eficiência. Então, isso gera uma insegurança futura. Eu acho que as discussões já estão exauridas, na minha opinião, né, na opinião da Orplana. A gente já está discutindo isso já há 4, 5 anos. Essa é uma discussão longa que eu acho que a gente precisa chegar num fim até para conseguir avançar com esse programa, inserindo os produtores. Agora, precisa ficar um valor fixo, seria muito mais fácil. Por exemplo, 75%, 70%, eu não sei o número, né? Eu acho que ainda tem espaço, né, na minha visão, até porque o projeto ele vai ser votado ainda, mas esse acordo, não é que a Orplana é contra o acordo, não é isso, a Orplana não é contra nada, o que for de bom para o produtor, a Orplana vai apoiar. O que a Orplana precisa entender é a clareza e isso não gerar insegurança futura e nenhum problema futuro que vai causar para o produtor de cana, viu, Carla? Seu José, como é que a Única e as demais entidades observam e avaliam essa necessidade, né, da Orplana, essa vontade de que essas discussões elas se estendam um pouco mais e que os cálculos fiquem mais claros? Há abertura para essa revisita, para as discussões continuarem? Como é que esse processo está acontecendo?
Bom, Carla, eu acho assim, falar pela Única ou pelas entidades aqui, eu nem posso falar, né? Mas claro que a Orplana, aí eu vou falar pela nossa entidade, nós estamos abertos para que isso fique mais claro. Se o cálculo hoje está dando 67, 65, por que que a gente já não fixa com 70? Para Uhum. resolver esse problema, né? Por que que a gente não fixa um valor para não ter nenhuma insegurança, volto a dizer, ficar com dúvidas, o produtor ter que ficar fazendo 1000 cálculos, vai gerar mais insegurança quanto às relações com a usina, né? O que a gente quer é uma relação profícua entre usina e produtor. A Orplana, ela não quer uma relação ruim entre usina e produtor. Ela quer que isso aconteça de modo claro e transparente. Agora, quando vem esses cálculos, o produtor acaba ficando com dúvidas mesmo. Isso acaba gerando, né? A gente precisa entender que precisa simplificar as coisas, tá? Ah, se 85% então representa os 67%, poxa, vamos então fixar em algum número, pela porcentagem de CBIOS, porque a gente sabe que no Brasil, infelizmente, até o passado é incerto, né? Tudo muda. Então, se a gente deixa algumas fórmulas a serem calculadas pela eficiência, qualquer mudança que houver em indicadores do padrão pode impactar nos dados primários, que é o objetivo. O objetivo é estimular também os dados primários, né? Então a gente quer trazer isso. Então a gente entende também que essa banda de 60 para 65 às vezes não vai estimular o produtor a ir atrás dos dados primários, que é o que nós, Orplana, queremos. A gente quer que o produtor ele avalie todos os dados que ele tem, todas as utilizações, a sua intensidade de carbono na sua produção agrícola, para que ele sempre busque os dados primários e aí, obviamente, contribua com toda a descarbonização que o programa propõe. Inclusive, as estimativas da Orplana dão conta de que apenas 12% dos plantadores independentes conseguem fornecer os dados primários da produção de cana, enquanto a maioria se enquadra nos dados padrão. Então, no entendimento da Orplana, isso precisa ser considerado também para que haja, no momento em que houver essa fixação, isso atende, portanto, a esses 2%, seu José? Sem dúvida, Carla. E isso aí, nós estamos falando com os dados do ano passado, esses 12%, em volume ainda, né? Se a gente acaba falando em número de produtores, é bem menor ainda, e ínfimo a utilização que os produtores acabam fazendo de dados primários, né? A gente tem estimulado através de certificações Bom Sucro, SAI, ou mesmo aqueles produtores a utilizarem ferramentas e formas de conseguir mensurar toda a sua intensidade de carbono na sua utilização, mas esse percentual fixo acima seria muito importante para, inclusive, aumentar o interesse dos produtores para que eles possam buscar ainda mais os seus dados primários. Seu José, como é que o senhor avalia o momento dos CBIOS no Brasil? Como eu falei, né? Isso é uma percepção nossa, eu imagino que mais colegas que cobrem o jornalismo do agronegócio têm algumas limitações na hora de darmos as informações completas, porque há, de fato, algumas incongruências ainda em torno do mercado de carbono, de uma forma geral, as regulamentações, as cobranças, os cálculos. Como é que o senhor avalia o atual momento desses créditos de descarbonização para o Brasil? E, claro, isso completamente conectado ao setor da cana-de-açúcar, que é o vetor principal do nosso momento de transição energética. O Brasil é um protagonista nesse processo, e, portanto, esses créditos de descarbonização, eles têm um papel fundamental neste caminho, né? Neste caminhar que está dando ali os seus primeiros passos e precisa ser um caminhar muito bem planejado, haja vistas do que vimos acontecer na Europa, numa transição energética meio, né, mal planejada ali, que acabou, né, depois tendo de dar alguns passos atrás. Como é que o senhor avalia, portanto, esse momento desse mercado e o Brasil neste contexto? Bom, Carla, acho importante a sua pergunta.
E assim, eu vejo como o RenovaBio um instrumento importantíssimo para o Brasil fazer a descarbonização da sua matriz, né? Isso não tem dúvida que o estímulo ao etanol, aos biocombustíveis, eles precisam acontecer para que a gente acaba reduzindo aí a quantidade de combustíveis fósseis que a gente ainda utiliza, né? Ainda poucas pessoas sabem disso. A gente tem, claro, dentro da nossa matriz de combustíveis como um todo, um volume aí de 50 bilhões de litros de combustível, sendo que em torno de 40% isso acaba entrando o álcool, né, o etanol anidro e o hidratado, e nos carros flex, aí eu tô falando simplesmente dos carros flex, do ciclo Otto, nós temos o restante com gasolina, né? A gasolina ainda ela acaba tendo um volume maior do que o etanol. E se a gente comparar com o etanol hidratado somente, é porque esse volume está incluído aquela porcentagem de etanol que está dentro da gasolina, né? Os 27,5%, que inclusive houve a aprovação do combustível do futuro, num projeto do Arnaldo Jardim, um projeto muito bom, para aumentar aí para 30%. Então, o dispositivo do CBIOS e do RenovaBio, ele traz ele traz um incentivo para que isso aconteça, né? Ele traz um incentivo hoje, infelizmente, ele está fixado somente dentro das unidades industriais e isso acaba não chegando para os produtores de matéria-prima. Inclusive, esse projeto é para resolver isso, tá? Para não ficar uma bolsa usineiro, que é o que acaba sendo falado bastante, que acaba que esse dinheiro hoje acaba sendo somente repassado para as usinas, né? E isso não chega para o produtor de cana, o que não incentiva a produção de cana, e aí acaba ou verticalizando a produção de cana dentro da indústria, ou então não aumentando a quantidade de cana dos produtores, o que é muito ruim, tá? Então, assim, nós temos várias nuances dentro desse programa. O programa é muito bom, tá? Eu acho que isso precisa ficar claro. O programa é melhor com a inclusão de todos os membros da cadeia. E aí eu estou envolvido, obviamente, com os produtores de cana, mas nós também estamos envolvidos junto com o produtor de milho, que acaba fazendo etanol, o produtor de soja, que acaba fazendo o biodiesel, o produtor, enfim, qualquer outro produtor de matéria-prima que venha a ser realizado para a produção de um biocombustível né, com baixa redução, com baixa teor de carbono, isso faz sentido. E aí isso precisa ser incluído, tá? Esse programa não é um programa novo, é um programa que nós acabamos pegando, nós adaptamos dos Estados Unidos, né? Tem o Programa Nacional dos Estados Unidos de Redução de Emissões e tem o programa, inclusive, da Califórnia, né, que acaba incentivando aí os biocombustíveis. Então, igual aqui no Brasil, nós precisamos incentivar, né? Hoje a nossa matriz ela acaba consumindo bastante carbono e é importante a gente tá incluído aí o etanol, estimular mais o etanol, estimular os biocombustíveis, né? Inclusive isso dentro da cadeia da aviação e mesmo da cadeia do transporte marítimo, né? Hoje a pegada de carbono dentro da cadeia do transporte aéreo é muito grande. Haja vista que hoje um Boeing que vai do Rio de Janeiro para Chicago, por exemplo, ele gasta mais ou menos 20 mil litros, né? 20 mil litros de querosene. Então, isso precisa ser substituído. Isso é um voo, né? Você imagina a quantidade de voos que acaba acontecendo e a quantidade de emissões que esse setor acaba impactando. Então, por isso que esse dispositivo também precisa ser usado em outros modais para que isso aconteça. E claro que o RenovaBio, para que ele aconteça na sua totalidade, na sua essência, como política pública, ele não pode ser segmentado somente em um elo da cadeia, acabar sendo estimulado. Precisa ser estimulado, sim, os produtores, que acaba estimulando as indústrias de insumos, as regiões,
às cidades pequenas, toda uma economia que acaba sendo voltada pela produção da matéria-prima e pelos produtores. Então, isso é fundamental que aconteça para que a gente tenha aí um plano congruente, um plano de futuro e que a gente, inclusive, consiga estimular os produtores a se tornarem primários, né, e ter cada dia mais uma cadeia mais vigorosa e com uma menor intensidade de carbono. Seu José, nós continuaremos certamente a acompanhar todo o desenvolvimento deste cenário, em especial as negociações da Orplana com as demais entidades do setor. O Notícias Agrícolas está sempre de portas abertas para o senhor, para toda a equipe da Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil e também de todos os envolvidos nesse assunto, porque isso passa diretamente, né, como um combustível, literalmente falando, para o desenvolvimento desse país, para o protagonismo que o Brasil tem neste quadro, né? Então, estamos aqui de olho nessas informações. Lhe agradeço demais por aceitar o nosso convite, pela companhia conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Excelente forma de começarmos a semana. Seja sempre bem-vindo. Muito, muito bom dia e muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Carla, a todos os amigos do Notícias Agrícolas, sempre trazendo aí informações importantes, esclarecendo os pontos para o produtor e trazendo aí um excelente canal de informações para que eles possam estar sempre antenados. Muito obrigado aí. Eu que agradeço, uma ótima semana para o senhor e até a próxima. Ótima semana, tchau, tchau. Tchau, tchau.